A paz do Senhor. Amém. Agradecido seja o nome do Senhor, né? Louvado seja o Senhor. Já viu o Senhor falando conosco de várias maneiras. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. O Senhor, Ele cuida, Ele ama. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Todos aqueles, meu querido, que passaram, louvado seja o Senhor Jesus Cristo nessa Bíblia. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, que foi escolhido por Deus. Louvado seja o Senhor. O Senhor poderia fazer já, né? Louvado seja o Senhor. Mas todos eles têm testemunho. Louvado seja o Senhor. Todos eles têm história. Louvado seja o Senhor. Comigo e contigo não é diferente, meu querido. É o Senhor que escreve a minha e a tua história. Louvado seja o Senhor. Para servir de exemplo, de testemunho. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Para derrotar, meu querido, o adversário. Para jogar por terra, meu querido, os planos do diabo na minha e na tua vida. Louvado seja o Senhor. Vou deixar aqui para a meditação da igreja, Gênesis 37, louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Versículo 9, louvado seja o Senhor Jesus, louvado seja Deus. Eu já pude sentir o Senhor falar completamente, louvado seja o Senhor Jesus Cristo. O cristão, meu querido, louvado seja o Senhor Jesus Cristo, aquele, meu querido, que sabe que Deus o guia, louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Ele continua, meu querido, louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Todos que passaram por essa Bíblia, louvado seja o Senhor, tiveram, meu querido, que sentir o que é o verdadeiro Evangelho. Louvado seja o Senhor. Muitas das vezes as pessoas acham que o Evangelho é fazer coisa. O Evangelho é sentir coisa. Eu e você tem que sentir, meu querido, louvado seja o Senhor Jesus Cristo, a presença do Senhor, louvado seja o Senhor Jesus Cristo, lado a lado comigo e contigo, louvado seja o Senhor. Se o Senhor te guia, o Espírito Santo te guia, louvado seja o Senhor Jesus Cristo, tu começa a sentir, louvado seja o Senhor, começa, meu querido, a sentir o Espírito Santo falar, não é por aqui, meu querido. Eu vi a irmã aqui, louvado seja o Senhor Jesus Cristo, louvando acerca da fé, louvado seja o Senhor. Eu vi o Senhor falar completamente comigo, louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Tem que ter fé, meu querido. Não adianta, meu querido, só ter bagagem. Tem que ter fé. Louvado seja o Senhor. Tem muitos, meu querido, louvado seja o Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus, que para chegar, meu querido, louvado seja o Senhor Jesus Cristo, aonde que Deus quer que eu e você chegue, louvado seja o Senhor, tem que ser provado, meu querido. Louvado seja o Senhor. Quando ele falou, Pedro, tu me amas, Pedro? Senhor, eu te amo. E ele perguntou de novo, Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. O Senhor, meu querido, louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Ele esquadrinha os corações, meu querido. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Vamos estar lendo, louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Versículo 9 de Gênesis. A história de José. E sonhou ainda outro sonho, e contou aos seus irmãos e disse, eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe, que é este que sonhaste? Porventura viremos eu, a tua mãe e teus irmãos a inclinar-te perante em terra? Só até aqui. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus. O que eu quero te dizer, meu querido, nesta noite, louvado seja o Senhor Jesus Cristo. O Senhor sabe qual posição vai te colocar e vai me colocar, louvado seja o Senhor. Por mais que eu e você ainda conte o teu sonho que o Senhor, meu querido, te entregou e falou contigo, louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Imagina, meu querido, depois de contar esse sonho, louvado seja o Senhor, para teu pai. E teu pai ali, meu querido, louvado seja o Senhor Jesus Cristo, foi o primeiro que repreendeu, mas revelou o sonho. Quantas vezes eu e você, meu querido, tem contado o sonho, louvado seja o Senhor. E muitas das vezes as pessoas têm revelado, louvado seja o Senhor Jesus Cristo, aquilo no momento, louvado seja o Senhor Jesus, que Jesus vai fazer na minha vida e na tua vida.
Olá, gente, eu sou Joseph Macari. Hoje eu vou contar um pedaço da minha história. Eu sou de São Gonçalo, aqui mesmo de São Gonçalo. Quero contar um pouco da minha história para vocês e que essa história possa edificar a vida de vocês, amém? Bom, eu comecei a louvar quando eu tinha 11 anos e eu descobri que Deus tinha um chamado na minha vida. Mas eu falei assim pro Senhor, Senhor, como que eu vou saber se é mesmo, se o Senhor quer que eu faça isso? E Deus começou a me mostrar os lugares onde eu ia e começou a me dar agendas e começou a me levantar na presença dEle. E com os 11 anos de idade eu comecei a louvar. E quando eu tive 12 anos, Deus marcou aquilo na minha vida, que foi quando eu comecei a louvar, foi a música de Bruna Carla, Pai, eu confiarei, que de repente sim, quando eu estava no altar louvando, e todo mundo começou junto comigo a adorar ao Senhor, e eu pude ver que através daquilo dali, Deus tinha um grande plano na minha vida, e Deus me mostrou que realmente eu sou um espelho para o mundo, eu sou um espelho para mostrar a glória de Deus, para refletir aquilo que Deus quer na minha vida. E quando Deus começou a me levar, eu já tinha 13, 14, e Deus começou a me levar para os lugares, eu pude perceber que Deus tem sempre uma obra na nossa vida. E olhando para tudo isso, eu posso crer que em Deus eu sempre confiarei. E crer nisso, que algo Ele fará na sua vida.